Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós entronizamos o Teu nome neste lugar, Jesus. Ninguém é maior do que o Senhor neste lugar. Tu és a nossa cura, a nossa paz. Tu és a nossa verdade. Tu és o nosso caminho. Tu és a nossa vida. Tu és o nosso evangelho. Tu és a nossa vida, Senhor. Senhor, eu te louvo por esse ambiente. Eu te louvo porque o Senhor está aqui. E isso não depende de um sentimento, mas é a certeza que nós temos, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Nós te reconhecemos nessa noite. Tu és a nossa vitória sobre a doença. Tu és a nossa vitória sobre o diabo. Tu és a nossa vitória sobre Satanás. Tu és a nossa vida. Aplauda o Senhor e renda louvores a Ele, porque Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Thank you, obrigado. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para a igreja primitiva, preste atenção. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, uma igreja, o qual, quando eu falo da igreja primitiva, a igreja que nasceu a partir de Pentecoste, boa parte da igreja, ela não tinha estudo. Não era uma igreja intelectual. Eu não estou falando que todo mundo, ninguém sabia ler. Eu estou falando que a maioria da igreja não tinha estudo. O que eles não tinham Bíblia. Eles tinham os pergaminhos que ficavam no templo, e alguns tal, mas eles não tinham Bíblia. Eles não tinham o livro de Atos dos Apóstolos, porque eles eram os apóstolos, e era eles que estavam fazendo os atos. Você já parou para imaginar o quanto seria fácil uma heresia nascer no meio da igreja primitiva? Quanto seria fácil nascer uma heresia ali? Não tinha um livro, irmão, não tinha uma Bíblia. Não tinha nada para alguém ponderar e dizer, olha, isso aqui está na Bíblia, isso aqui não está. O que eles tinham era a lei. Só que eles não estavam mais na lei, eles receberam uma nova vida. Eles não tinham o quanto era fácil entrar uma heresia ali. Mas por que não entrou? Porque a vida do Espírito Santo era real no meio daquela igreja. Hoje nós valorizamos o que eles não tinham. Ou seja, nós valorizamos o livro de Atos, mas ele não tinha o livro de Atos. Hoje nós valorizamos o que eles não tinham, mas nós não valorizamos o que ele tinha. Eles não tinham o livro de Atos. Eles eram os atos que se tornaria o livro. O livro de Atos não é um livro saudosista. E se eu fosse escrever, porque para mim título de livro não é Bíblia, ok? Bíblia é a letra. Se eu fosse escrever o título de Atos, eu não colocaria Atos dos Apóstolos, porque fica um negócio muito graduado. Porque parece que só foi os apóstolos que fizeram as coisas, né? E na verdade não. Até os diáconos, como Estevão, como Filipe, né? Então eu não escreveria Atos dos Apóstolos, eu escreveria assim, Atos dos Filhos. Porque o livro de Atos, diferente
de muitos livros, de cartas do Novo Testamento, não tem um amém selando no final. O livro de Atos, com 28 capítulos, ele não tem término. Significa, irmãos, que continua. Que continua. Não é os atos dos apóstolos, é os atos dos filhos. O que nós não entendemos, ou o que nós perdemos com o tempo, é a dimensão do evangelho que nós vivemos. O que nós perdemos é a dimensão da vida que nós portamos, porque nós não recebemos uma religião, nós recebemos uma vida. E a vida que nós recebemos, que é a nossa vida, essa vida é poderosa. Você pode dizer amém? Eu estava conversando com um amigo meu, e ele acabou de fazer um curso sobre internet, redes sociais, e ele estava me falando o que o curso ensina para alguém bombar na internet. Eu achei fantástico, irmãos. Se não fosse trágico, era cômico. O que se faz para você se tornar um cara? Vou dar dica, irmãos. Hashtag fica a dica. O que você faz para você bombar na internet? Qual que é o segredo? Para um pregador, Leonel, para alguém que está começando agora bombar com seguidores. Tem 2 pontos. Todo pregador, para bombar na internet, ele tem que tocar em 2 pontos. Primeiro é na ferida das pessoas. Todo mundo tem uma ferida, toca nela. Segundo, toca no sonho dela. Se você atingir esses 2 pontos, você arrebenta. Olha, irmãos, receita de bolo. Se você tocar na ferida das pessoas, porque, irmãos, o que tem de gente perebenta, o que tem de gente ferida, e se você tocar no sonho das pessoas, aí o pregador é fera, o cara é bom. Por quê? Porque ele tocou na tua alma, ele tocou na tua pereba, ele tocou nos teus sonhos. Olha, irmão, você que foi abandonado, você foi humilhado. Por que essas músicas, irmãos, quem me viu passar na prova não me ajudou? Olha a ferida. Você pode ver que a música tem 2 pontos. Mas quando me vê na bênção, ó o sonho. Vai se arrepender. Você está vendo que a música tem os 2 pontos? Quem me viu passar na prova, essa é minha pereba. Eu estou tão ferido com você, porque eu digo que você me vê na bênção, você vai se arrepender. Então, esse é um meio de bombar. Nós estamos criando meio, irmãos, para ter seguidores, mas nós estamos desenvolvendo seguidores, mas nós não temos a essência do evangelho. A essência do evangelho não é ter seguidores. A essência do evangelho é ter Cristo se manifestando. A essência do evangelho, irmãos, não é quantos milhões de seguidores eu tenho, se eu estou bombando. Preste atenção. Quando perguntaram para João Batista acerca do nome dele, como é o seu nome? Ou quem é você? Para que nós demos resposta para aquele que nos enviou, para aqueles que nos enviaram. Você é o profeta? Ele falou, não sou. Você é Elias? Ele falou, eu não sou. Tu és o Cristo? Ele falou, eu não sou. Mas nós encontramos Jesus dizendo que ele era um profeta, que nascido de mulher não tinha ninguém semelhante a ele. Então ele era um profeta. Mas perguntaram para ele, quem é você? Ele diz, eu sou uma voz. Ou seja, João Batista não tinha nome, mas ele tinha uma voz. É pecado ter nome, pastor? Não, pecado é você ter nome, senão o pecado não é não ter nome. O pecado é você ter nome, não ter voz. Eu não estou falando de ser mudo, irmão. Estou falando de não ter uma voz dos céus. Você está entendendo? Às vezes, queridos, pessoas nos seguem por aquilo que nós falamos que agradamos ela. E elas deixam de nos seguir porque nós postamos algo que desagradou elas. Quem anda com você por agrado vai te deixar quando você desagradar.
quem anda com você pelo que você dá, o dia que você parar de dar, não anda mais. Nós precisamos, querido, ter uma aliança de espírito e não de alma. A alma sente, a alma quer, a alma está bem, a alma está mal. Aliança é de propósito, não de vontade. É isso que nós precisamos entender. Sem isso, irmãos, nós vamos começar, eu não sou contra, irmãos. Eu creio que Deus vai nos dar recursos para nós trocarmos cadeira, ter condições, uma estrutura muito melhor, amém? Você concorda comigo? Amém, mas concorda, não é só para Deus enviar, não, para você também ser o canal de bênção. Porque às vezes você ora para Deus enviar alguém, mas você não quer ser. Então é para você orar para você ser também. Oh Deus, levanta alguém para abençoar. Não, Deus, levanta eu para me abençoar. A gente fica orando para Deus enviar gente para mandar, né? Não, Deus quer usar você. Não transfere, não. Irmãos, eu não sou contra a gente ter cadeira confortável. Eu não sou contra a gente ter uma estrutura, você sentar no lugar e ter uma estrutura maravilhosa. Eu sou contra a substituição. Quando você não tem unção e você quer comprar as pessoas por conforto. É onde nós queremos manter as pessoas pelo conforto. É como se isso daqui fosse um clube. É como se isso daqui fosse um parque de lazer. Não, irmãos. O Evangelho não é isso. O Evangelho, queridos, é a estratégia de Deus, é a vida de Deus para mudar a nossa nação, para mudar as famílias, para mudar. Quanto nós não entendermos isso, que nós não somos portador, preste atenção no que eu vou falar, por favor. Nós não somos portador apenas de uma doutrina. Nós somos portador de uma vida. Eu posso desenvolver uma doutrina, irmãos, aqui. Porque quando o entendimento que eu tenho da palavra aqui, eu mesmo leio, eu mesmo vejo a minha doença e eu mesmo coloco a cura nela. Quando eu tenho, escute, querido, você não pode estar numa sala de aula, ser aluno e professor ao mesmo tempo. Dá para entender isso? Não. Está numa sala de aula, aqui eu sou o aluno, eu mesmo sou o professor. Quando você tem a palavra só aqui, você é o aluno e você é o professor. Aí você procura a palavra para alimentar a sua pereba. Maldito é o homem que confia no homem. Quando na verdade a Bíblia não está dizendo nada disso. Lá está dizendo assim, maldito é o homem que confia no homem, não no outro. Escute, queridos. Todas as vezes que eu vou para a palavra, eu preciso ter o Espírito Santo como meu professor. Eu não posso buscar uma palavra para me respaldar. Eu preciso me entregar à palavra para que ela me transforme. Eu não posso buscar uma palavra para respaldar minha pereba. Eu preciso me entregar à palavra para que ela me transforme. Eu não posso trazer a palavra para a minha circunstância. Quando eu digo circunstância, irmãos, não é para a situação que eu estou vivendo. Eu não posso trazer a palavra para me apoiar o meu pecado, para apoiar a minha ferida. Eu preciso, irmãos, me entregar à palavra para que ela me transforme. É isso que eu preciso ter, uma entrega à palavra. O Espírito Santo que me convence, Ele que me ensina. É para isso que a palavra... Mas aí, irmãos, a gente mesmo é intelectual. E aí a gente mesmo conhece a palavra e usa ela para... Você não pode ser o professor de você mesmo. Existe alguém maior do que você, que habita dentro de você, para te guiar toda a verdade. As pessoas mais difíceis de lidar, irmãos, são pessoas que leram muito, mas não tiveram revelação nenhuma. As pessoas mais difíceis de lidar foram pessoas que mais mudaram de igreja. Por quê? Irmãos, porque elas vão criando, vão formatando, vão estabelecendo, vão tentando colocar Deus dentro da sua cabeça. E Deus não é para estar na sua cabeça, irmãos. Deus é para viver no seu espírito. Então o que nós precisamos, irmãos, é entender. Eu não porto uma ideia, eu porto uma realidade.
Eu porto uma vida, eu tenho uma vida de Cristo dentro de mim. Eu sou a resposta para a minha geração. Eu sou a resposta para a minha cidade. Eu sou a resposta por onde eu passar. Eu sou uma resposta para aquele lugar. Por quê? Porque muitas vezes nós, com o decorrer do tempo, nós vamos nos acostumando e nós fazemos do evangelho de poder um evangelho de doutrina apenas. Nós pregamos que Deus é poderoso, mas depois passamos a receita do chazinho da irmã para ela tomar. Nós pregamos que Deus é poderoso, Ele é criador do céu e da terra, irmão. Ele é Deus do impossível, aleluia. Aí a irmã falou, olha, tem um chazinho que é tira e queda. O senhor é contra o chá, pastor? Não, eu sou contra você não orar antes do chá. A gente fala de um Deus tão poderoso, parece que quando a gente sobe aqui, a gente é possuído por esse Deus poderoso, né? E quando a gente desce, Ele sai da gente e a gente fala, agora eu voltei para a realidade. E aí, irmãos, a gente tem receitinhas. Eu preciso entender, irmãos, que quando eu estou no púlpito, tem um dom manifestando. Mas mesmo quando eu não tenho um dom manifestando, eu tenho uma vida que eu carrego. Significa, irmãos, que o poder não se manifesta só quando eu estou fazendo. O poder se manifesta na minha vida. É a realidade de quem eu sou. Eu preciso, irmãos, eu preciso entender que a vida que eu porto é a vida de Cristo. Eu não posso olhar para uma situação e dizer, isso é normal, todo mundo tem. Não, essa situação todo mundo... Não, irmãos, se não tem nos céus, não é para ter na sua vida. Se tem nos céus, é para estar na sua vida. Não tem nos céus doença, então não é para ter doença na minha vida. Não tem nos céus pobreza, então não é para ter pobreza na minha vida. O senhor está falando o quê, pastor? De riqueza? Eu estou falando de ser rico espiritualmente. Eu estou falando de você ter tudo que você precisa para correr sua carreira. Porque Deus, antes de começar você, Ele terminou você. Quando Deus criou o homem, o jardim já estava pronto. Deus não criou o homem. Quando o homem teve fome, o homem falou, estou sentindo um negócio aqui. Deus falou, nossa, eu nem pensei nisso. O que é isso aí? É fome. Deixa eu criar alguma coisa. Não. Antes de Deus criar você, Ele criou todo o recurso que você precisaria para viver nessa terra. Eu preciso entender isso, que dentro do propósito está a resposta para tudo que eu preciso. Eu preciso entender que dentro de tudo aquilo que Ele me chamou para fazer, tem recurso para pagar tudo aquilo. É isso que eu preciso entender. Por quê? Porque Deus não é irresponsável. Aquilo que Ele manda você fazer, Ele paga. Aquilo que você tenta comprar sozinho, você paga. É isso que nós precisamos entender. Quando nós lemos, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No original não está assim. No original está assim, o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. E se Ele não vai me faltar, irmãos, o que é que vai faltar? Por que eu gosto mais dessa versão, dessa questão original? Porque eu tenho entendido que Jesus não tem coisas para me dar. Ele é tudo que eu preciso. Abra comigo em Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. O que nós precisamos entender é que o poder de Deus, olhe, preste atenção, se você está abrindo a Bíblia, mas preste atenção. Nós precisamos entender que o poder de Deus não se limita a um sentimento. Por que eu não disse que o poder de Deus não é um sentimento? Porque o sentimento pode ser tocado no meio do poder de Deus. Mas o poder de Deus não se limita a um sentimento. O que eu quero dizer com isso é que eu não dependo de um sentimento para ter certeza da vida que eu porto. Eu não preciso sentir. Quando eu falo eu não preciso, irmãos, eu não posso depender de um sentimento para achar que Deus está em mim ou não. Se eu conheço a vontade de Deus,
eu sei o que eu posso fazer. Dá para entender isso? Se eu conheço a vontade de Deus, eu não preciso perguntar para Deus se Ele quer fazer. Ele já diz. Existem coisas, irmãos, que nós estamos pedindo para Deus fazer, que Ele está falando, eu mandei você fazer, não peça eu fazer o que eu já mandei você fazer. Quando você diz, Deus cura fulano, Ele diz, não, eu já curei, agora quem é para curar Ele é você. Não peça para Ele fazer o que Ele te mandou fazer. A vida está em nós. Olha o que Gálatas 5, versículo 25. Eu sei que esse texto aqui está falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, mas cabe dentro do que eu estou falando. 5,25 diz assim, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se vivemos, perceba que Espírito aí, as duas palavras Espírito, está em letra maiúscula. O que quer dizer o seguinte, que não está falando do meu espírito, ainda que o meu espírito se uniu com o Espírito de Deus. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se eu vivo no Espírito, se eu recebi uma vida espiritual, eu preciso me mover de forma espiritual. Se eu recebi uma vida sobrenatural, eu preciso andar nessa dimensão sobrenatural. E andar na dimensão sobrenatural é ter coragem de correr riscos. E andar na dimensão sobrenatural é não ter medo do resultado. Eu não posso ter medo do que não vai acontecer. Eu preciso simplesmente andar dentro daquilo que Ele falou. Mas se eu orar por fulano, ele não for curado, a Bíblia não diz para você pensar nisso em momento algum. E se eu falar para o paralítico, levanta e anda, ele não levantar, a Bíblia não diz para você pensar nisso. A Bíblia só manda você fazer. A Bíblia não diz para, olha, se apoie no resultado. Você orou por um, não deu certo, pare de orar. Quantos de nós paramos de fazer algumas coisas porque nós não tivemos resultado? O que me define não são os resultados. O que me define é a palavra. Não são os resultados, porque senão não aconteceu no primeiro, não aconteceu no segundo, não aconteceu no terceiro. Não importa, você deve continuar andando sobre aquilo que você entendeu no seu espírito. Eu preciso tocar os enfermos, eu preciso abençoar famílias, eu preciso tocar jovens. É isso que eu preciso entender. Eu preciso andar sobre uma verdade, não sobre um resultado. O ministério, irmãos, não significa fazer algo. O ministério significa manifestar alguém. Ministério não é fazer algo, é manifestar alguém. Quando os discípulos estavam passando por uma tempestade, e Jesus vem andando sobre as águas, e eles começam a gritar que era um fantasma. Eu gosto de gente como Pedro, cara. Eu gosto. Eles erram muito, mas eles fazem a diferença. Eu prefiro gente que erra, irmãos, do que aquele que já é um erro. Porque só erra quem está fazendo alguma coisa. Quem não está fazendo já é um erro. Eu prefiro gente que tem coragem, irmãos, de errar, do que tem gente, que pessoas que são covardes. Eu não gosto de gente conservadora, irmãos. Quando eu falo conservadora, não, Você já viu aquelas doutrinas assim, bem humanistas? Diz assim, a gente precisa ter fé, mas precisa ter o pé no chão, né? Ué, irmão, se você tem fé, você não tem o pé no chão. Se você tem o pé no chão, você não tem fé. Eu já vi canções que diz que a fé é saltar no escuro. Hã? A fé não é saltar no escuro, irmão. A fé é saltar na certeza. Isso é fé.
É isso que eu preciso entender. Não, mas aí, irmãos, todo mundo começa a gritar, é um fantasma. E Jesus diz, não, gente, não é um fantasma, não sou eu. Imagine, irmãos, os discípulos acreditavam em fantasma, cara. Isso anima a gente, né, Léo? Anima eu. Por que me anima, irmão? Porque se os discípulos andando todo aquele tempo com Jesus acreditavam em fantasma, eu consigo lidar com crente que tem medo de morto, eu consigo lidar com crente que tem medo de macumba, eu consigo lidar com crente que acredita em oração contrária, eu consigo lidar com tudo isso. Os discípulos acreditavam em fantasma, irmão, você imagina, eles gritando fantasma, fantasma, Jesus colocando a mão na cabeça dele, papai do céu, me ajuda. E aí Jesus disse, não, sou eu. Aí Pedro falou, não. Ele falou, sou eu, Pedro. É não. Ele falou, sou eu. Ele falou, então manda eu ir ter contigo. Pedro não pensa, irmãos. Pedro não pensa, Pedro é insano. Pastor, o senhor é contra pensar? Eu sou contra, irmãos. Tem uma palavra, eu sou contra os analíticos. Eu sou analítico. Deus não mandou você ser analítico em lugar nenhum. Eu sou analítico. Isso daí, irmãos, isso daí é uma coisa da carne sua. A Bíblia não manda você ser analítico nada. Mas Pedro não pensa na lei da física, que não pode andar sobre as águas. Ele simplesmente diz o seguinte, se é o Senhor, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. E Jesus diz, vem Pedro. Existem coisas, irmãos, que Ele não vai fazer, enquanto você não tiver ousadia para pedir aquilo. Existem coisas, irmãos, que Ele não vai fazer. Escute, Deus é sobrenatural, Deus não tem limite, mas Ele caminha dentro do seu limite. Preste atenção. E Pedro desce do barco sem pensar. Ele começa a andar sobre as águas. Na verdade, ele não está andando em si sobre as águas. Ele está andando sobre uma palavra. Que consequentemente era uma palavra de andar sobre as águas. Mas o que fazia ele andar sobre as águas era a palavra que ele tinha. O que fará, ou o que faz a gente andar no sobrenatural, é andar sobre a palavra. Não é uma palavra intelectual, não é uma palavra inteligente. O senhor é contra a inteligência? Não e sim. Eu não sou contra, irmãos, quando a inteligência, porque para mim inteligente é gente que se entrega a Deus, não gente que tenta questionar. Porque tem gente que estudou tanto que ficou burro. Irmãos, preste atenção, você não tem como explicar Deus. Desista. Tem um monte de doido no unicórnio aí por causa disso, tentou explicar Deus, Ele é assim, Ele é assim, Ele é assim. Quando eu ouço um pregador dizendo, Deus é assim, eu falo, vou embora. Estou indo embora. Você pode falar, para mim Ele é assim, comigo Ele fez assim, mas definir Deus é assim, você não tem condições para isso. E Pedro começa a andar sobre uma palavra. Aquela era a primeira vez de Pedro, irmãos. E de repente Pedro começa a olhar para a circunstância. E o que acontece com ele? Ele afunda. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer andar pela palavra? Você vai afundar algumas vezes. Será, pastor? Não, é certo. Não, pastor, o senhor está sendo incrédulo. Não, irmão, estou não. Eu já afundei um bocado de vezes. Não pense que você vai acertar na primeira. Você vai orar, irmãos, às vezes por 100 paralíticos, um vai levantar. E você testemunha o quê? Os 99 que não andou? Não, só testemunha o que andou, irmão. Preste atenção. Eu preciso, irmãos, perder o medo e decidir andar sobre o sobrenatural. Nós precisamos não de um evangelho que toca na ferida. Nós precisamos de um evangelho que cura a ferida. Nós precisamos de culto não que alimenta a ferida, mas que liberta as pessoas da ferida. Sabe quem é que está ferido, irmãos? Quem não morreu.
Quem morreu não está mais ferido. Quando alguém se fere é porque ainda está vivo. Quer parar de se ferir? Morra. Você está entendendo? Nós somos chamados para andar morto, não ferido. Dá para você entender isso? Sabe por que nos ferimos? Por causa de expectativas. Não, irmãos. Eu não fui chamado para andar ferido. Eu sou a favor, irmãos, da cura interior até determinado ponto. Porque a cura interior é a vitimização do eu. Quem é a vítima na cura interior? Eu. Porque é o que fizeram comigo. É o que minha mãe fez comigo, é o que meu pai fez comigo, é o que fulano fez comigo. Irmãos, por que você está sendo vítima? Então a ideia da cura interior é o seguinte: eu estou te curando hoje para você morrer amanhã. Você está entendendo? Ó, se prepara para ser curado hoje, amanhã a gente vai te matar. Por quê? Porque eu não fui chamado, irmãos, para viver nas minhas emoções. Eu fui chamado para andar morto em Cristo Jesus, ter a vida dele. E aí, irmãos, não adianta a gente querer argumentar. Não, mas a gente tem alma, Jesus também tinha. Escute, se você agradar todo mundo, você não é de Deus. Não tem como você viver bem com Deus e com todo mundo. Não existe isso, irmãos. Não tem fundamento para isso. Eu não estou falando que você tem que ter inimizade, eu estou falando que é natural. Nós precisamos ter entendimento. Eu tenho uma vida dentro de mim. Eu não fui chamado para mim ter uma vida comum. Eu não fui chamado para me explicar situações. Eu fui chamado, irmãos, para me encarar as situações, as adversidades e ministrar o poder de Deus sobre isso. O que eu quero dizer para você nessa noite, não importa a circunstância que você encontrar pela frente, tenha coragem de exercer a palavra sobre isso. Tenha coragem de declarar a cura sobre isso. Pastor, mas ele está em estado terminal. Irmãos, quando Jesus chegou, Lázaro não estava no estado terminal, ele já tinha terminado. Você está entendendo? Lázaro não estava no estado terminal, ele já tinha terminado. É isso que eu preciso entender. Escute, irmãos, nós bloqueamos o poder de Deus quando nós dimensionamos o problema e não a palavra. Deixa eu repetir isso. Nós bloqueamos o poder de Deus quando nós dimensionamos o problema e não a palavra. Nós bloqueamos. A gente tem até umas frasezinhas evangélicas que às vezes serve, né? Quem nunca viu aquela assim? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Coisa de caminhão, né? Coisa bem evangélica. Nós traduzindo é isso. Eu não posso olhar para o problema e falar: meu Deus, isso não tem cura. O que é que não tem cura? Quem foi que disse? Presta atenção. Muitas coisas que nós não conseguimos vencer é porque nós vemos aquilo maior do que Deus. Se você olhar Davi, quando ele olha para Golias, ele não chama Golias, momento algum, de gigante. Todo mundo chamava de gigante. Davi chamou de incircunciso. Dá para você entender isso? Irmãos, a circuncisão é uma coisa que todo mundo vê. Como é que Davi viu? Todo mundo dizia: ó o gigante, ó o grandão, ó o gigante, ó o gigante, ó o gigante. Davi falou: ó o incircunciso. Porque tudo aquilo, irmãos, que eu falo cresce. Tudo aquilo que eu falo cresce. Se eu falo falta, falta cresce. Se eu falo doença, doença cresce. Você quer ver, irmão, rebelde na igreja? Prega rebeldia, você vai ver o que é rebelde se levantando. Porque palavra é semente, irmão. Quando você prega, vai. Escute, irmãos, eu não fui chamado para pregar problema, eu fui chamado para pregar solução. Eu não fui chamado para pregar pecado, eu fui chamado para pregar santidade. O pecado se vence em Jesus Cristo. É isso que eu preciso entender.
Eu preciso ter a boca dos céus, irmãos. Eu preciso ter a linguagem dos céus, não a linguagem da terra, não a linguagem do inferno. A minha boca ou ativa os céus ou ativa o inferno. O que eu quero te dizer, irmãos, não se acostume com o evangelho comum, porque o evangelho não é comum. O evangelho é sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. Esse é o evangelho. Nós fomos chamados para viver nisso, nós fomos chamados para andar nisso. Irmãos, você está com uma vida ruim, vamos comigo domingo na igreja. Tipo assim, Deus está lá, Ele vai fazer algo por você. Não, eu não sou contra convidar a pessoa para ir domingo para o culto. Mas dependendo da situação, irmão, ela pode morrer até domingo. Quando Pedro e João chega na porta do templo, na oração das 3 horas da tarde, o coxo de nascença pedindo uma esmola, Pedro e João falou para ele: vamos para o culto ali, depois a gente vê o que a gente faz. Vamos ali para o culto, a gente está indo para o culto ali, depois a gente ora por você, e vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, Deus vai operar maravilhas. Não, ele diz: não tenho prata nem ouro, o que eu tenho, isso eu te dou, levanta. Quando ele levantou, ele falou: agora vamos para a igreja. Agora vamos para a igreja. As pessoas não querem ir mais para a igreja, irmãos, porque elas têm recebido propaganda enganosa. Elas vão para a igreja e na igreja não tem Deus. Agora, quando eu manifesto Deus em qualquer lugar, as pessoas vão para qualquer lugar com você. Você entende isso? Você não foi chamado para levar as pessoas para a igreja. Você foi chamado para ser igreja. Você foi chamado para ser a igreja. A igreja é você, Cristo vive em você. Eu preciso viver esse evangelho, eu preciso ter coragem de descer, porque tem gente que é bom para gritaria, não é, irmãos? O povo no barco estava gritando. Tem crente que é bom para o barulho. O culto foi barulhento. Quando terminou o culto, o que é que foi pregado? Não sei, mas foi uma bênção. No meio do barulho, da gritaria, Jesus deu uma palavra. Os 11 ficaram na gritaria, mas Pedro andou sobre a palavra. Eu não sou contra a gritaria, irmão, eu não sou contra o barulho. Eu sou contra barulho sem fundamento. E não adianta você arrancar, não adianta você mexer com estrutura sem estabelecer fundamento. Tem uma turma no Brasil, irmãos, pregando, derrubando muita estrutura. Eu não acho errado derrubar as estruturas. Tem muita gente derrubando estrutura no Brasil, irmãos. Muita gente pregando e derrubando estrutura, mas ele só derruba estrutura. Escute, irmãos, você não pode tomar o brinquedo de uma criança, você tem algo melhor para dar para ela. Você não pode, irmãos, tirar o povo da campanha sem mostrar para ele que ele já foi abençoado. O senhor é contra a campanha? Não, irmãos. Eu só estou dizendo que Deus não precisa de 7 semanas para te abençoar, Ele te abençoa agora mesmo. Deus não é carente de presença. Se você vier 7 semanas, na última Ele te dá. É porque Ele está depressivo. Então se você vir, Ele vai gostar, e no final Ele te dá a bênção. É agora. Ele é agora. Agora. Você está entendendo, irmãos? A maneira como você atrai é a maneira como você sustenta. Eu não posso atrair o povo, irmãos, para coisas. Eu preciso atrair o povo para Deus. Você está entendendo, irmãos? Escute, irmãos, eu não posso ser o bezerro de ouro dessa igreja. O Deus aqui é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Mas o pastor Ricardo é só um canal, como tem outros pastores aqui. Irmão, essa semana eu cheguei aqui, na segunda-feira para orar, tinha um grupo reunido. Eu falei: gente, de onde que é esse povo? Será que eu entrei na igreja errada? E o povo estava aí e tal. Eu cumprimentei. E, irmãos,
Se alguém me perguntar se é o pastor da igreja, eu vou falar, sou um deles. Tem mais pastor aqui dentro do que gente. Eu não tenho a pretensão de falar, eu sou. Não, irmãos, o Senhor dessa igreja é Jesus. Sem eu anda, sem o Leonel anda, sem outro anda. Não anda sem Jesus, sem Ele não vai. Nós precisamos ter o foco nele, é dele, por Ele e para Ele. Eu não sou contra você ter afinidade com alguém, mas quando você, irmãos, não entende que alguém é só uma seta indicativa para te apontar para Cristo. Você está entendendo isso? É para te apontar para Cristo. Eu não sou o fim. O apóstolo Paulo não era o fim. Ele dizia, sede meus imitadores, ponto. Não, começou de Cristo. Ele também não dizia assim, não olhe para o homem não. Ele também não dizia isso não. Ele dizia, se você me imitar, você vai estar imitando a Cristo, porque eu estou imitando Ele. Nós precisamos ter só um Deus na igreja. E é Ele. É Ele. Os dons são diversos, cada um prega diferente. Ministérios de louvor são diferentes. Nós temos grupos aqui diferentes, estilos diferentes. Mas é Ele que é o centro. Eu quero que você não se apegue ao que eu tenho. Eu quero que você busque o que eu estou buscando. Deixa eu repetir isso. Eu não quero que você se apegue ao que eu tenho. Eu quero que você busque o que eu estou buscando. Eu quero a vida dele crescendo em mim, porque ela já está em mim. Eu quero mais da realidade de quem Ele é. Eu tenho passado os meus dias buscando o Senhor, orando ao Senhor. Eu quero que vocês entendam que existe um caminho para vivermos o reino. É um caminho de relacionamento na oração e com a palavra. Escute, você não vai muito longe se você não tiver fundamento na palavra. Irmãos, quantos moveres nós tivemos no Brasil? Se nós pegarmos 80, Marcelo, foi as comunidades, a época de 80. 80 foi a época das comunidades. 94, 95, a época da comunidade foi maravilhoso. Depois veio um mover de paixão. Veio o rock, veio tudo, depois veio o mover de paixão, de adoração, não foi? Esse mover, aonde a gente está mais apaixonado por Deus do que Deus por nós. Irmãos, às vezes eu penso que a gente está tentando convencer Deus. Deus, olha o tanto que eu te amo, você não tem noção. Se eu souber o tanto, porque o senhor não me ama o tanto que eu te amo. Às vezes nós estamos querendo convencer Deus que nós amamos mais Ele do que Ele nos ama. Nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. Ou seja, o amor é uma resposta, não uma iniciativa. Dá para entender isso? Aí, irmãos, nós tivemos um mover. Eu participei de moveres maravilhosos. Escute, eu participei do Som da Chuva em BH, gravação de CD. Irmãos, eu via gente correndo assim, ó. Mas corria, irmão, pegava uma distância assim, que eu achava que ele era o Gasparzinho, que ele ia passar pela parede, e ele saía correndo assim, batia na parede, buf, caía no chão. Eu falava, morreu. Eu estava lá. Pegava uma velocidade, irmão, eu pensava que ele ia passar a parede, atravessar a parede. E batia e caía lá, eu falei, morreu. Eu vi gente no monte, irmãos, correndo assim, tá de frente com a árvore. Eu vi coisas assim, irmão, moveres maravilhosos. Escute, eu não estou falando do mover, irmãos. Eu não estou falando das pessoas, como Cirilo que Deus usou, como David Killa, homens que Deus usaram. Eu estou falando, cadê a galera do mover? Cadê aqueles jovens do mover? Cadê? Cadê a galera da casa de Davi, que todo mundo queria ter cabelo grande, fazendo não sei o quê, porque profeta era cabeludo? Não sou contra nada disso, irmãos. A onda agora é parede preta. Agora todo mundo tem que estar de preto. A onda agora é isso aqui. É porque está na moda. A gente passou a vida inteira sem preto. Agora está na moda, tem que todo mundo fazer. Aí a galera do show, do chá. Mas não tem fundamento, cara. Escute.
Tudo que acontece no domingo à noite, irmãos, que não continua na segunda, é cachaça, é embriaguez. Você está entendendo? Tudo aquilo que termina numa noite, escute, uma intimidade que termina numa noite é prostituição. Eu preciso continuar. O que aconteceu à noite, eu quero continuar no outro dia. Aquilo que ele fez ontem, no outro dia, eu quero acordar. Ou seja, eu não estou apenas de ressaca, não. Eu fui tocado. Eu fui tocado. Ele mudou a minha vida. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão aqui devem ter uma data, não todos, não se lembra. Irmãos, eu lembro o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro. Eu fui numa terça-feira de Leusa. Tinha 6 pessoas na igreja. Eu estava com a camisa da Quicksilver, verde limão. Agora você ri, mas na época era top de linha. Eu tinha ganhado de amigo secreto. Eu fui batizado com o Espírito Santo numa terça-feira. Irmãos, aquilo mudou a minha vida. Provável que nem todos tenham isso, mas você deve ter um dia na sua vida e falar: uau, aquele dia ele me pegou. Aquele dia eu fiquei imprestável para o mundo. Aquele dia eu fiquei estragado para o pecado. Aquele dia acabou comigo. Irmãos, tem gente que está acabado para o pecado, não presta mais. Tem gente que não presta mais para o pecado. Irmão, não estou falando que não erra, mas ele não consegue mais viver. Está acabado, não presta mais. O que é isso, irmão? Jesus te estragou. Você está estragadinho, você não tem mais jeito. O diabo falou: olha, esse trem nem para pecar presta mais. Irmãos, tem uns irmãos tão convertidos que você fala assim: rapaz, só presta para ser crente. Ele não tem jeito de dança, ele não tem jeito de balada, ele não tem jeito de nada. Você olha para ele e fala: ele não leva jeito para nada. Tem gente que está estragado, irmãos, porque Jesus pegou. Esses dias eu falei aqui, eu estava sentado com um jogador que viveu na Europa. Eu estava sentado na sala dele, ele falou: pastor, eu me converti faz 3 anos. E os olhos dele brilhavam, eu vi Jesus nos olhos daquele jogador. E eu falei para ele: me conta seu testemunho. E aí ele contou que chegou de uma balada na Europa, e Deus falou com ele, ele pegou as bebidas, os uísques, jogou tudo fora. E Deus falou com ele, eu falei: uau, cara. Quando ele me contou o testemunho, eu falei para ele: cara, o que você está fazendo com o seu testemunho? Ele falou: pastor, eu tenho pregado meu testemunho por todos os lugares. Eu falei para ele: deixa eu te falar uma coisa. Daqui 30 anos o teu testemunho vai servir para tocar pessoas, mas ele não vai servir mais para tocar você. Porque Deus não é Deus do ontem apenas, Deus é Deus do hoje. Eu falei: cuidado para você não ficar com a experiência de 3 anos atrás. Deus quer falar com você todos os dias, cara. Ele tem uma porção fresca cada dia. Acorde todos os dias e vá para o teu quarto, vá orar, cara. Nós precisamos, irmãos, de um pãozinho fresco a cada dia. Nós precisamos de um maná. A comida de ontem não serve para hoje. Ela nos fez andar até aqui, mas eu preciso de algo novo. Eu preciso de um alimento novo. Eu preciso acordar todos os dias e dizer: eu sei que tem mais. Eu não quero me acostumar com os anos de evangelho. Ah, eu já vi tudo. Isso daí eu já vi. Isso daí eu já vi. Isso daí eu já... Não, irmãos. Ele não é uma história. Ele é uma pessoa. Ele vive dentro de mim. Ele se tornou um comigo e eu me tornei um com ele. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu bem maior. Ele é a razão de eu acordar todos os dias. Eu não tenho por que acordar amanhã. Não tem mais a ver, irmãos. Um dia já teve a ver com pregar, com viajar. Hoje não tem nada a ver. Eu só quero estar contigo. Eu só quero ouvir a tua voz. Eu só quero sentir o teu cheiro. Eu só quero
quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, quando eu não tiver plateia, quando eu não tiver com microfone, eu só quero você. Eu só quero você, só. Mais nada. Mais nada. Escute. Ame Ele em particular, que Ele vai se revelar em público. Não se preocupe com o púlpito. Não se preocupe com as plataformas. Não se preocupe em ser usado. Se preocupe em amá-lo. O restante é consequência. O restante é consequência, irmão. Se preocupe em amá-lo. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Eu quero te encontrar todos os dias. Você entende isso? O que você tem não é anos de cristianismo apenas. O que você tem é uma vida dentro de você. Nunca se acostume com a presença dele. O dia que você estiver no lugar que você vê todo mundo está sendo chapado e você não está, se jogue no chão, faça alguma coisa. Mas não deixe passar. Não deixe passar. O que nós temos de melhor no cristianismo é a realidade da vida dele. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Declare isso a ele toda a honra. E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E nunca foi
sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Nunca foi sobre nós, e nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. E eu descobri que sem ti, diga, sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E eu descobri que sem ti, papai, e quem sou eu? E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? É tudo sobre você. Só tu és santo, só tu és santo, santo, santo. Declare isso, declare isso. Só tu és santo, só tu és. É tudo sobre você, tudo para você. Só tu és santo, só tu és santo, santo, santo. Declare, tudo sobre você. Só tu és santo. Maiores alturas. Declare isso a ele, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Mais uma vez, Hosana! Hosana! E quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero
apagar, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, quando o mover enche o seu pulmão e cante quando a luz se apagar, quando a música calar, quando ver passar, eu só quero você. você e eu, Só quero você. levante sua voz, cante forte quando a luz se apagar, quando a luz Se apagar, quando a música calar, quando eu só quero você. diga Jesus, Jesus, diga Jesus, Só quero você. Jesus, 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 só quero você e eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você e eu só quero você. Declare isso. Só quero Sua oração. você. Só quero você. Oh! Só quero você e eu só Quero você. mais nada. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Quero você. Só quero você. E eu só quero. Você. Só quero você. Só você. E quando a luz se apagar, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando mover só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Mais uma vez, quando a luz se apagar. Quando a luz Se apagar. quando a música calar, quando eu só Quero você. Jesus,
Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos para sempre. Jesus, levante sua voz e diga: te exaltamos. A igreja canta e te exaltamos para sempre, Pai. Só voz te exaltamos, te exaltamos para sempre, te exaltamos, ó Senhor. te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos para sempre. por favor. Eu só quero te falar uma coisa. Ele nunca vai ser mais real através de você do que o que ele é real para você.
ele nunca vai ser mais real em público do que o que ele é em real em particular. Não se preocupe com o público, se preocupe com o seu particular. Você vai aprender só duas coisas comigo: orar e meditar na palavra. É só isso que você vai aprender comigo. Eu não tenho nada para te ensinar. Eu não tenho estratégia, eu não tenho esquema. Eu só tenho palavra e oração, e um coração que queima por Ele todos os dias. Essa é uma noite que, se a gente continua, não para. Uau! Jesus, obrigado. Nós não queremos estratégia, nós não queremos subterfúgios, nós só queremos a Tua vida no nosso meio. Nós queremos, Senhor, que venha o Teu reino e seja feito na terra, nessa cidade, na nossa nação, como é feito nos céus. Que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino e seja feito nas nossas vidas, como é feito nos céus. Que por onde nós passarmos, os céus se manifestará através de nós. Você está vendo como eu não sou contra o barulho? Eu sou contra o barulho sem fundamento. Mas se a gente colocar fundamento, irmãos, glória a Deus, amém? Pastor Genadi, vem